Então, hoje a gente vai começar o estudo dos sistemas lineares, tá certo? Eu coloquei uma pequena parte do livro aí, acho que está na página 109, é 209, 109, tá, do livro. E ele fala sobre as equações lineares, né? Primeiro, para você entender o que é um sistema linear, você tem que entender o que é uma equação linear, tá bom? Então, cada linha dos sistemas que resolvemos, né? Acima, isso aí é antes dessa página aí, tá? Eu coloquei a página depois, né? Aí ele tem os sistemas lineares lá, aí ele vai mostrar depois o que é equação linear. Não sei por que ele faz nessa ordem, né? É preferível primeiro dizer o que é uma equação linear, depois o que é um sistema. Mas enfim. Então, por exemplo, x mais y igual a 10 é uma equação linear nas incógnitas x e y. 2x mais 3y menos 2z igual a 10 é uma equação linear nas incógnitas x, y e z. X menos 5y mais z menos 4t igual a zero é uma equação linear nas incógnitas x, y, z e t. Então, o que ele está fazendo aqui, tá? Daqui para cá, é dando exemplos aqui de equações lineares. Essa equação é linear em duas incógnitas, aqui são 3, aqui são 4. Essa outra equação aqui também é linear, ó. 4x menos 3y igual a x mais y mais 1. É claro que essa daqui dá para você trabalhar ela, né, e reduzir um pouco as contas, né? Porque você pode escrever, por exemplo, trazer o x e y para cá, aí vai ficar 4x. Eu não sei porque que esse negócio aqui não está escrevendo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto, agora ele vai. Ficou emocionado. Então, aqui, ó, deixa eu desfazer aqui, né? Então, você vai ter o seguinte, ó. 4x menos 3y, né? Menos 3y menos x menos y menos 1 igual a zero. Não sei porque que hoje não está querendo escrever. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Vou trocar esse USB aqui. Não é possível. Vamos ver se aparece alguma coisa do drive aqui. Não apareceu não. Então vamos lá, vamos ver se escreve, né? Agora vai. Vamos lá. Então deixa eu apagar aqui esses garranchos aqui. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, ó. Então você vai ter 4x menos 3y. Hoje o negócio tá brabo aqui, viu? Menos x menos y menos 1 igual a zero. Hoje o negócio tá brabo aqui. Deixa eu tentar botar em outro USB para ver o que acontece. Professor, você tá me ouvindo? Oi, tô. A Maria Alice pediu pra avisar que ela não vai poder assistir ela porque ela tá com dor de cabeça. Ok. Deixa eu ver se agora escreve. Só falta não tá dando certo por causa da caneta, né? Mas o que tá fazendo normal, não sei porque quando chega ali não escreve. Mas tudo bem. Eu acho que eu vou tirar o mouse aqui. Pode ser o mouse. Pronto, agora eu fiquei sem mouse. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos lá. Então, essa equação que você pode manipular, né? 4x menos 3y. Eu acho que aqui é algum problema do drive aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Agora eu fiquei sem mouse. Vamos ver aqui. É da mesa gráfica. O drive da mesa gráfica não está respondendo. Não me diga. Não quer responder, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Experimente desligar o computador e religá-lo. Não, meu filho. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos ver aqui. Ver se vai abrir. Essas coisas de tecnologia são sentimentais.
Sem dúvida. Nenhum dispositivo encontrado. E o bom é que está tudo conectado aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tentar colocar de novo aqui com o programa aberto para ver o que ele vai dizer. Pronto. Aqui reconhece e tal no USB e aqui não reconhece. É mal, para ter que desligar tudo aí é brincadeira, né? Vamos ver se vai funcionar aqui. Tá, acho que tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Enfim, a gente se vê como pode, né? Vamos lá. Então, já deu para vocês entenderem o que é uma equação linear, né? Ela vai ter essa forma geral aqui, ó. A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais reticência mais ANXN igual a B, né? Onde esse x1, x2, x3 até o xn são as incógnitas, né? E o A1, A2, A3 ainda são os números reais chamados de coeficientes das incógnitas. Ou seja, por exemplo, nesse item B aqui, ó, quem são os coeficientes? O 2, o 3 e o menos 2, né? Esse 10 aqui é o termo independente, está do outro lado da igualdade. As incógnitas são x, o y e o z. Ele poderia ter colocado aqui x1, x2 e x3, tá? Tanto faz. Então, essa segunda aqui, as incógnitas são o x, o y, o z e o t. E os coeficientes são 1, né? Que é o coeficiente aqui do x, que não aparece. O menos 5, que é o coeficiente do y. 1, que é o coeficiente do z, né? Que aqui tem mais z. E menos 4, que é o coeficiente do t. Tá? Então, basicamente, essa é a forma da equação linear. Aí, logo aqui embaixo, ele coloca, pela definição, não são equações lineares. Por exemplo, x vezes y igual a 10, então, a operação de produto entre incógnitas não aparece nas equações lineares, tá? X ao quadrado mais y igual a 6 não é equação linear, porque tem um termo elevado a 2. A equação linear não tem termo quadrático, termo elevado a 3, né? Todos os termos são elevados a 1, né? Aqui. X ao quadrado menos xy menos yz mais z ao quadrado igual a 1. Também não é equação linear, né? Tem termo elevado a 2, tem produto aqui de incógnitas, tá certo? Então, não são equações lineares. Então, é bem fácil a gente distinguir quem são as equações lineares das que não são equações lineares, tá? Exercícios e problemas. Então, eu coloquei aqui alguns problemas para a gente resolver, né? De sistemas lineares. Então, resolva cada sistema linear abaixo pelo método que você preferir. É claro que esse primeiro aqui, ele está muito bom para a gente fazer pelo método da adição, né? Porque você vai pegar x mais y igual a 5, e depois vai tomar x menos y igual a 1. Vai somar aqui as duas equações, tá? Aí você vai cancelar aqui o y, ó. Y menos y é 0. X mais x é 2x igual 5 mais 1, 6, né? Então, esse 2 está multiplicando, você passa ele dividindo. Então, o y vai ser, desculpa, o x vai ser 6 dividido por 2, né? Então, o x aqui vai ser 3, tá? X vai ser 3. Não quer deixar eu escrever, não? Não tem nada, não. Espera aí que eu vou dar um jeito. Então, x aqui vai ser igual a 3, certo? Vamos lá. E aí, ó, quando você descobre que o x é 3, você vai para qualquer uma das duas equações aqui e substitui, né? Então, se você for tomar aí a primeira equação, então você tem x mais y igual a 5. Aí você vai trocar esse x aqui por 3, ó. Por 3. Ele não quer deixar escrever o 3 nem a pau. Mais y igual a 5. Aí você joga o 3 para cá negativo. O y vai ser 5. 5 menos 3. Daí o y vai ser igual a 2. Certo? Então, esse sistema aqui tem uma única solução, né? Essa solução é 3 e 2. 3. 3, ele tem uma implicância com 3, pode ser. 3, não vai não. 3, agora foi, 2. Pronto, certo? Então, esse sistema aqui tem uma única solução. Bom, nem sempre o sistema vai ter solução, tá certo? Nem sempre o sistema tem solução. Às vezes tem uma solução única, como esse caso aqui. Às vezes não tem solução. E às vezes a solução tem infinitas soluções, no caso. Então, isso permite a gente classificar o sistema da seguinte maneira, tá? Vou para frente aqui. Então, aqui é o seguinte.
Um sistema, ele pode ser possível ou impossível. Quando é que o sistema é possível? Quando ele tem solução. Sendo possível, aí você separa em dois caminhos aqui. Ele pode ser possível determinado ou ele pode ser possível indeterminado. Quando o sistema é possível determinado, a solução é única. Então, foi esse que a gente resolveu aqui, né? Esse aqui é possível determinado, esse sistema aqui, tá? Por quê? Porque a solução é única. Qual é a única solução desse sistema? X igual a 3, y igual a 2, tá certo? É a única solução. 3 mais 2 igual a 5, 3 menos 2 igual a 1, certo? Esse sistema aqui, ele vai ser SPD. SPD. O que é um sistema SPD? Sistema possível determinado. A solução é única, tá? Ele pode ser possível indeterminado também. Ou seja, tem infinitas soluções, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu penso aqui num exemplo, um sistema possível indeterminado. Digamos que tu tem assim, ó, x mais y, vou botar mais 2y igual a 3, tá? Isso aqui vai ser a primeira equação do sistema. E aí, na equação de baixo, eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar 2x mais 4y igual a 6, tá? Então, se você prestar atenção no que eu fiz aqui, é o seguinte, imagine esse sistema aqui, tá certo? Pense nesse sistema aqui. Esse sistema aqui não está dando duas informações para você, ele só está dando uma informação. Essa daqui é igual à equação de cima multiplicada por 2, ó. Se você pegar essa equação de cima aqui e multiplicar por 2, vai ficar 2x mais 2 vezes 2, 4y mais 2 vezes 3 igual a 6, né? Então, você não tem duas informações, na verdade, você só tem uma, porque uma equação é múltipla da outra, tá certo? Esse sistema vai ter uma infinidade de soluções, vai ter vários pares ordenados aqui que satisfazem essas duas equações aqui. Por exemplo, eu posso ter esse par ordenado aqui, 1, até o 1, meu filho, bora, 1 e 1, tá certo? Esse par aqui satisfaz duas equações. Se trocar o x por 1 e y por 1, vai ficar 1 mais 2 vezes 1. Então, fica 1 mais 2, que é 3. E satisfaz aqui embaixo, é claro, porque 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 1 é 4. 2 mais 4 dá 6. Isso aqui é um deles que satisfaz. Por exemplo, outro que satisfaz. Digamos que eu boto x igual a 0 mesmo. 0. E o y, se o x vai ser 0, vai ser 1,5, né? 1,5 é 1 meio, mesma coisa. 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. Vamos lá. Sobre 2, tá? Esse coordenado aqui também é a solução desse sistema. Se você trocar o x por 0 e o y por 1 meio, vai dar, aliás, 1 meio não, 1,5, né? É 3 sobre 2 aqui, desculpa. Aqui tem que ser 3, tá? Aqui tem que ser 3. Vai ter que ser 3, certo? Enfim, quando ele deixar eu fazer o 3, eu faço. Ou então eu faço nem texto aqui. Tá aqui um 3. O tema apaguei, né? Aqui, 3. Tá? Então, 0, 3 meios também satisfaz esse sistema. Se eu trocar o x por 0 e aqui por 3 meios, vai cortar o 2 com 2, vai ficar só o 3 mais 0, que é 3. E como essa equação de baixo é múltipla dessa, então ele também vai satisfazer essa equação. Mas aqui só são dois pares de soluções, tem infinitos, tá? Mas por que tem infinitos, né? Porque na realidade essas equações aqui representam retas. No caso aqui vai representar a mesma reta. Antes de eu falar desse caso aí, eu vou voltar naquele primeiro que a gente resolveu e mostrar graficamente o que simboliza esse sistema aqui, tá? X mais y igual a 5 e x menos y igual a 1, tá certo? Então, digamos que eu vou aqui para o GeoGebra traçar as equações. X mais y igual a 5, é isso, dá uma reta. E x menos y igual a 1, tá certo? Aqui é outra reta. Então, por que o sistema tem solução única? Porque a solução do sistema é o ponto de interseção dessas duas retas aqui, tá certo? Aqui estão dadas aqui as equações delas, tá certo? Então, o ponto de interseção é a única solução do sistema. No caso, se fizer aqui a interseção dos dois objetos, o ponto A
você observa que esse ponto A que ele marcou aqui tem coordenadas 3 e 2, tá certo? X igual a 3 e y igual a 2. Então, isso aqui é um exemplo de sistema possível determinado e aqui é a sua interpretação. Sempre que o sistema for possível determinado, o que ele representa graficamente? Duas retas que se cruzam em um determinado ponto, tá certo? Existem vários sistemas, né, em que isso acontece, tá certo? Um outro exemplo. Então, é fácil você criar exemplos aqui. X mais 3y igual a 2, tá? E que eu vou colocar outra equação. X menos y igual a 7, sei lá. Pronto. Então, esse sistema aqui formado pela equação 3 e pela equação 4, ó, esse sistema aqui é um sistema possível e determinado. E aí, a única solução dele é o ponto de interseção dessas duas retas aqui. No caso, qual vai ser as coordenadas aqui, ó? 5,75 menos 1,25, né? Ele dá as coordenadas em termos de números decimais aqui. Mas você pode tentar achar no sistema... É comum a gente, quando a gente vai resolver um sistema desse, a gente encontrar fracionário, né? A gente encontrar a solução fracionária. Em particular aqui, essas duas equações aqui a gente pode tentar resolver de cabeça, por quê? Porque eu coloquei x e x. Se eu pegar a primeira menos a segunda, x menos x é 0, aí vai ficar 3y menos y, né? Ou seja, vai ficar 4y igual a 2 menos 7. Então vai ficar 4y igual a menos 5. Menos 5 sobre 4, né? Isso vai ser o y. É onde é que passa menos 5 quartos aqui? Y igual a menos 5 quartos. Menos 5 quartos. Vai passar na interseção das duas. Olha aí, ó. Tá certo? Ó? Então, o y do ponto B realmente é menos 5 quartos aqui, ó. Tá? E como é que eu faço para achar o x aqui manipulando? Eu posso trabalhar essa daqui, jogar o y para cá positivo, aí vai ficar 7 mais y. Então, vai ficar 7 menos 5 quartos. Né? Vamos ver se ele traça a reta x igual a 7 menos 5 quartos. Vamos ver o que ele faz. Olha aí. Aqui, ó. Então, essa reta vertical aqui passa no B, ó. Ou seja, a abscissa do B realmente é isso aqui, ó. 5,75, né? Se você observar bem, ó. Tá entre o 5 e o 6, o 5,75. Pouco mais do que 5,5, né? Pouco mais do que 5,5. Deixa eu movimentar aqui a janela. Tá? Então, sempre que o sistema for possível e determinado, tá certo? Ele tem solução única e graficamente você sabe que as duas equações aqui representam retas, tá certo? E aí a solução vai ser as coordenadas do ponto de interseção dessas duas retas, tá certo? Bom, eu vou tirar isso aqui por enquanto. E é o seguinte, quando é que o sistema é possível indeterminado? Quando ele tem infinitas soluções, né? Esqueçam isso aqui, que eu fiz até agora. Eu vou dar um deletar isso aqui, apagar. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou escrever aqui uma equação, tá? No campo de entrada, eu vou escrever aqui, ó, x mais y, vou fazer uma fácil, igual a 2, tá? Então, x mais y igual a 2. Por que que isso aqui tem infinitas soluções? Se não tivesse, ele não ia traçar essa reta aqui. Você sabe que uma reta tem infinitos pontos, né? Vamos marcar ponto aqui nessa reta. Então, vamos marcar um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ponto E, ponto F, pronto, vou até o F aqui. Então, uma reta ela tem infinitos pontos. Esses infinitos pontos aqui são soluções dessa equação aqui, ó. Se eu pegar o ponto A, quem são as coordenadas do ponto A? Bem aqui, ó, menos 2 e 4. Se eu trocar o x por menos 2 e o y por 4, vai satisfazer essa equação. Porque menos 2 mais 4 dá 2. Como é o nome desse negócio aí que tu tá usando, macho? Ah, o programa? O negócio desse sistema. Porque, rapaz, eu tenho uma dificuldade nessa parte de usar o cartesiano. E esse negócio aí, eu tô vendo, eu tô conseguindo entender, entendeu? Pronto, aqui é o GeoGebra. Para não perder muito tempo da aula, eu posso comentar com vocês mais tarde. Continue. Aí eu mando o link para vocês baixarem da plataforma. Pronto. Viu? Mas eu mando. Continue. Eu recomendo, inclusive, foi bom você recomendar, você comentar, porque eu recomendo que utilize, tá? É muito bom isso aqui. Tá ok. Valeu. Então, valeu. ó, o ponto A é menos 2 e 4, ó. A abscissa, que é o eixo horizontal, né? Que é o eixo das abscissas. Tá aqui o menos 2, ó. Exatamente embaixo aqui do A. E o 4 aqui no eixo Y.
Eu poderia até realçar os eixos aqui. Quem vai ser o eixo X? É a reta Y igual a zero, né? É por isso que você aprende que qualquer ponto sobre o eixo das abscissas, o Y dele é zero. Esse eixo aqui, ó. Posso até tirar essa malha aqui. E aí, quem é o eixo Y? É a reta X igual a zero. É por isso que você aprende que qualquer ponto sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tem X igual a zero. Tem a abscissa zero, tá? Então, observando aqui os eixos, ó. O A abscissa dele é menos 2 e a ordenada é 4. E menos 2 mais 4 dá 2. Ou seja, o X dele e o Y dele satisfaz essa equação. Se você for para o B, que é menos 1 em 3, se eu trocar o X por menos 1 e o Y por 3 aqui na equação, ó, menos 1 mais 3 dá 3 menos 1, que é 2. Então, o ponto B também satisfaz a equação. O C, ó, perceba aquilo que eu acabei de falar. O ponto C está sobre o eixo Y. Então, o X dele é 0, ó. Então, o ponto C está aqui, ó, ele é 0 e 2. É claro que se eu trocar o X por 0 e Y por 2, você vê facilmente que 0 mais 2 é 2. E assim vai. O ponto D, que é 1 e 1, ó. 1 mais 1, 2. Então, o ponto D também está na reta. O ponto E. Então, o ponto E, perceba que ele está sobre o eixo X. O Y dele, ó, é 0. Ele é o ponto 2, 0. Se eu trocar o X por 2 e o Y por 0, 2 mais 0, 2. Satisfaz a equação. E assim vai, tá? Ponto F, 3 menos 1. Se eu trocar o X por 3 e o Y por menos 1 aqui, vai ficar 3 mais menos 1. Aí você sabe que tem que ler o sinal, né? Mais com menos é menos, 3 menos 1 é 2. E assim vai, tá certo? Então, não são só esses 6 pontos aqui, esses 6 pares ordenados, que são soluções desse sistema. Inclusive, ele tem soluções que não são inteiras, tá? Eu posso pegar números irracionais. Quer ver eu pegar um número com coordenadas irracionais aqui nesse negócio? Eu vou marcar um ponto P aqui, só para ser mais invocado. Eu vou marcar esse ponto aqui, ó. 1 mais raiz de 2. A raiz de 2 é S, Q, R, T, porque é square root, raiz quadrada do inglês, tá? Raiz quadrada de 2, 1 mais raiz quadrada de 2, vírgula. A ordenada dele, eu vou querer que seja 1 menos raiz quadrada de 2. SQRT de 2, tá? De 2. Por que eu sei que isso aqui vai funcionar? Porque esse menos raiz de 2 com mais raiz de 2 vai cancelar e vai ficar só 1 mais 1, que é 2. Tá certo? Deixa eu dar um enter aqui. Olha onde foi que ele marcou o ponto P. Tá aqui, ó. Aqui o ponto P, ó. Tá sobre a reta, tá vendo, ó? Olha os valores que ele está dando aproximado aqui. 2,41. Isso aqui é o 1 mais raiz de 2. Porque a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,41. Se eu pegar 1 mais raiz de 2, então eu vou somar 1, né? Aí dá 2,41. E aqui, porque ele está dando menos 0,41? Ele está pegando 1 menos raiz de 2. Então ele está pegando 1 menos 1,41. Vai ficar menos 0,41. Claro que isso aqui é aproximado, né? Que raiz de 2 é irracional. Então, como eu falei para vocês, essa equação aqui, eu estou falando da equação, não estou falando do sistema ainda. Aqui eu não tenho um sistema, porque eu só tenho uma equação. Essa equação aqui tem infinitas soluções. Toda equação linear, né? Toda equação linear, independente da quantidade de incógnitas, ela vai ter infinitas soluções, tá certo? E as soluções não necessariamente são inteiras, como a gente viu aqui do A até o F. A gente marcou aqui um ponto P de coordenadas irracionais e viu que ele também é a solução da equação. Ele está sobre a reta, tá? Então, com certeza, se você pegasse aqui, só para brincar um pouco mais, pegasse aqui o número π, tá certo? Se eu pegar um ponto Q, e a abscissa dele é π, deixa eu ver aqui, π, vou escrever π mesmo. Só que eu tenho que botar igual para marcar o ponto. π, vírgula. O que eu tenho que colocar para dar 2, hein? 2 menos π, né? Eu tenho que colocar 2 menos π, para quando somar o x com y, dá 2. 2 menos π, ó. Esse ponto π, 2 menos π, está na reta, quer ver? Vamos dar enter aqui. Tá ali o ponto Q, ó, lá embaixo. Aqui, ó, ponto Q. Olha as coordenadas dele aqui, ó. π é 3,14 aproximadamente. 2 menos π, ou seja, 2 menos 3,14 é aproximadamente menos 1,14. Tá certo? Então, percebe que aqui você tem o conjunto dos reais nessa reta aqui. É tanto que se eu pegar aqui janela de visualização, deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que ir em eixos. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho os eixos aqui mais fácil. Eu poderia ocultar esse eixo aqui. Deixa eu ver se eu faço isso. Exibir objeto. Pronto.
Não deu muito certo não, mas enfim, eu queria ocultar só o eixo Y. Depois eu vejo como é que faz isso, tá? Vou perder tempo nisso agora não. Então, toda equação linear, tá certo? Ela tem infinitas soluções. Agora sim, eu vou falar do que eu disse que eu ia falar, que é o sistema, né? Então, com base nessa equação aqui, eu vou tentar escrever outra equação aqui múltipla dela, tá certo? Por exemplo, eu vou escrever 3x mais 3y igual a 6. 3x mais 3y igual a 6, tá? Dou Enter. O que vocês perceberam aí? Vocês perceberam, ó, que ficou sobreposta, não foi, ó? Essa última equação ficou sobreposta aqui. Ou seja, é a mesma reta, tá bom? É a mesma reta. Então, no sistema possível indeterminado, é isso que está acontecendo. Você não tem duas retas distintas, você tem a mesma reta. Essa equação aqui, x mais y igual a 2, representa a mesma reta que é a equação x mais y 3x mais 2y igual a 6. Ele foi bonitinho aqui, porque ele botou a mesma equação agora, ó. Tá vendo? Ele tá viciado em escrever. Mas se eu clicar aqui, ó, foi o que eu digitei, tá vendo, ó? 3x mais 3y igual a 6. Aí ele simplificou a equação e escreveu isso aqui. Tá vendo, ó? X mais y igual a 2. Tem várias formas de você representar essa equação aqui. Você pode clicar aqui com o direito do mouse e colocar a equação dessa forma aqui, ó. Com o y isolado, y igual a x mais b. Aí ele vai ficar assim, ó. Y igual a menos x mais 2, né? Para quem lembra de função afim, né, quando a gente estuda função afim, eu chamava o y de f de x, né? Então, f de x igual a menos x mais 2. Aí, o que a gente diz? Bom, você atribui o valor aleatório para o x, né? Então, isso aqui, toda reta é o gráfico de uma função afim, tá certo? Então, isso aqui, ó, eu posso atribuir qualquer x que eu quiser, que eu vou achar um ponto aqui no gráfico. Se eu atribuir, por exemplo, x igual a 1, eu vou ter um ponto do gráfico aqui, ó, que vai cruzar aqui no D, ó. Se o x for 1, quanto é que fica aqui? Menos 1 mais 2, que dá 1. Aí dá o ponto D, ó, que é 1 e 1. Aí eu determino um ponto, né? Aí o que eu faço agora? Deixa eu tirar esses outros pontos aqui, por enquanto. Eu tenho o ponto D da reta. Aí o que eu faço para achar outro ponto? Simples. Eu tirar aqui o P e o Q também. O que eu faço para achar outro ponto para poder traçar a reta? Imagina que eu não tracei essa reta ainda. Eu quero outro ponto para poder conseguir ela. Eu atribuo outro valor aleatório para o x. É claro que quanto menor for o valor aleatório que eu atribuir, é melhor para mim. Porque aí eu vou ter que sair riscando no caderninho até achar o ponto aqui, né? Traçar as paralelos e tal. Então, eu atribuir x igual a 1, eu poderia atribuir, por exemplo, x igual a 3. Ó. Então, se eu jogar x igual a 3, a reta, ela vai cortar essa daqui, tá? Eu estou imaginando que a gente não traçou essa reta aqui ainda, ó. Tá certo? Mas ela vai cortar essa reta aqui, tá certo? Ela vai cortar. Só que para x igual a 3, eu preciso descobrir qual é o valor do y correspondente. Qual é o valor do y correspondente? Vai ser menos 3 mais 2, que dá menos 1. Aí eu faço y igual a menos 1. Só que quando a gente está fazendo isso aqui no caderninho, a gente não traça isso aqui assim porque não precisa. A gente só precisa da interseção. O que a gente faz? A gente vem aqui, propriedades, é claro que no caderno você não faz isso, estilo, e aqui eu vou botar pontilhado. Pronto. A gente faz pontilhadozinho no caderno para ficar mais bonitinho. Aí o que a gente diz? Na interseção das duas retinhas, da reta paralela ao eixo x com a reta paralela, desculpa, falei errado, né? Da reta paralela ao eixo y com a reta paralela ao eixo x, aí você tem o ponto que você quer. Pronto, aí você marca o ponto lá. Aí, nessa altura do campeonato, você já tem os dois pontos determinados aqui. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui com o D. Deixa eu apagar essa reta aqui só para ficar legal. Então, você faz a reta x igual a 1, lá e vai. O campo entrada é aqui. X igual a 1, e você faz a reta y igual a 1, né? Y igual a 1. Que é paralela ao eixo x. Só que você não faz assim para não gastar tinta, né? Não gastar lápis. Aí você faz pontilhado. Você coloca pontilhado. Pronto. Aí você diz, você vai lá e marca a interseção, né? Aí você fala o quê? Na interseção das duas está o ponto que eu quero. Por esse ponto D e por esse ponto aqui de baixo, você traça uma única reta. Aí você vai com a régua e traça a reta pelos dois pontos, tá? Aí você esboçou, né? Você fez o gráfico da reta, tá certo?
Deixa eu ver esse objeto aqui. Tá aqui o objeto de novo, ó. X mais y igual a 2. Como eu falei para vocês, pode trocar a equação para esse tipo aqui. Y igual a menos x mais 2, que é quando isola o y. Você pode ter uma terceira opção, que é colocar nessa equação dessa forma aqui, ó. Ax mais by mais c igual a 0. Então, vamos colocar nessa forma. Ó, como é que ela fica, ó. 2x mais 2y menos 4 igual a 0. Se você simplificar essa equação toda por 2, é a mesma coisa que trazer o 2 para a esquerda, né? Vai ficar x mais y menos 2 igual a 0. Tá certo? Então, de novo, ressaltando, né? Quando o sistema ele é possível indeterminado, ele tem infinitas soluções. Exatamente porque as duas equações que você pegar vão representar a mesma reta, tá? Eu vou deletar isso aqui e vou dar mais um exemplo de sistema possível indeterminado, tá? Deixa eu ver se eu consigo selecionar isso aqui. Deletar logo tudo. Pronto, então vamos lá. Então agora eu vou escrever mais duas equações que representam um sistema possível indeterminado. Tem infinitas soluções. Vamos lá. Menos x mais 3y igual a 8. Pronto. O desafio agora é eu escrever uma equação múltipla dessa. Eu posso escrever múltipla por 2, por 3, pelo que eu quiser. Eu vou multiplicar por menos 2 agora, para ficar diferente. Então, se eu multiplicar essa equação aqui por menos 2, vai ficar o seguinte, vai ficar 2x menos 6y, cadê? 6y, igual, multiplicando por menos 2, vai dar menos 2 vezes 8, menos 16, né? Enter. Pronto. Cadê as retas? Não apareceu nada? Apareceu sim, senhor. É porque eu tenho que arrastar aqui para vocês verem, ó. Ó, eu vou excluir uma delas por enquanto da visualização ali, vou excluir a outra. Aqui eu excluir as duas, né? Ó, equação 1, equação 2. Se eu tirar a equação 1, tá no mesmo canto a equação 2, ó. Então, essas duas equações aqui representam uma mesma reta. Logo, o sistema formado por essas duas equações, ele vai ser um sistema possível indeterminado. Porque qualquer ponto aqui que eu pegar sobre essa reta, né, vai satisfazer as duas equações aí do sistema. Tá certo? São, na verdade, as equações de uma mesma reta. Qualquer ponto A que eu pegar aqui em cima, ó, ele vai satisfazer. É tanto que se eu tentar arrastar o A para fora da reta, você vê que eu não consigo, ó. Eu só consigo arrastar o A, né, sobre a reta, ó. Se eu botar fora o A aqui, eu não consigo, ó. Então, qualquer ponto sobre a reta satisfaz essa equação e essa. Na verdade, são a mesma equação, né? Uma é múltipla da outra. Quer dizer, são a mesma informação, digamos assim. Então, aqui é um exemplo de sistema possível indeterminado. E aí, está faltando eu falar o terceiro tipo. Né? Qual é o terceiro tipo aqui? O terceiro tipo é quando o sistema é impossível. Né? Então, se o sistema for possível, ele só tem dois caminhos. Ou ele é determinado, ou ele é indeterminado. Se ele for determinado, a solução é única. É um único par ordenado. Se ele for indeterminado, então tem infinitas soluções, tem infinitos pares ordenados, né? Estou falando, claro, de um sistema 2x2, duas equações e duas incógnitas. O terceiro e último tipo é o sistema sem impossível. Aí já sabe, não tem solução, tá bom? É bom comentar essas coisas, porque tem gente que acha que toda vez que você dá um sistema para ele, diz assim, resolve o sistema, ele pensa que não tem uma casca de banana, ele acha que ele vai ter solução, né? E nem sempre tem solução. Por quê? Por causa da posição das retas. Quer ver um sistema que não tem solução? Vamos aqui. Vou botar um sistema que não tem solução, ó. Bem fácil. X mais y igual a 5. X mais y igual a 3. Pronto. Vocês acabam de ver a interpretação de por que esse troço aí não vai ter solução. Por quê? Porque não tem como um ponto estar nessa reta e nessa ao mesmo tempo. Porque elas são retas paralelas, tá certo? Então, retas paralelas não tem ponto comum. Ou seja, esse sistema aqui, x mais y igual a 5, x mais y igual a 3, é um sistema impossível, ele não tem solução. Se você for tentar isolar o y aqui na primeira, ó, vai ficar y igual a menos x mais 5. Aí tu vai usar o método da substituição e vai substituir nessa equação aqui de baixo, o y. Aí vai ficar esse x aqui mais menos x mais 5 igual a 3. Só que vai ficar x menos x mais 5 igual a 3. Aí tu vai acabar cancelando x com x, vai ficar 5 igual a 3.
que é absurdo, tá certo? Então eu estou comentando isso porque tem gente que acha que toda vez que a gente dá um sistema para resolver tem solução, e não é assim. Ele pode não ter solução, tá certo? Você não tem que ficar desenvolvendo mágica para encontrar um X. Não, eu tenho que achar um X, eu tenho que achar um X. Não, tem casos que você não consegue encontrar X porque o sistema é impossível, tá certo? Não tem como um ponto satisfazer essa reta e essa, porque elas são paralelas, elas nunca vão se cruzar. Você pode querer que elas se cruzem no infinito, não interessa, não vai cruzar, não vai. Mesmo porque tem um argumento algébrico aqui também, deixa eu voltar para essa forma aqui. Tem um argumento algébrico aqui que você não pode pegar dois números e somar, aí você soma e dá 5. Aí quando dá 10 segundos depois, digamos assim, tu soma e dá 3, né? Nem sob efeito de muita droga isso pode acontecer, tá certo? Se eu peguei um número e somei com outro, eu peguei 3 mais 10, dá quanto? 3 mais 10 dá 13. Aí em seguida eu pego 3 mais 10 e agora digo que não dá 13, dá 20. Não pode, tá certo? Não pode. É os mesmos números, é o mesmo pau ordenado. Você pegou o pau ordenado, somou e deu 5. Logo em seguida você não pode somar e dar 3. Você está fazendo a mesma operação? Se fosse x menos y, aí beleza, aí podia ser, né? Aí tem solução do sistema. Mas a mesma operação, quer ver a mesma operação? Vou botar um menos aqui. Se eu botar um menos, se eu botar um menos aqui e na de baixo eu deixar mais, vai ter solução, quer ver? Aí ele não deixou não, ó. Ah, porque não redefiniu, peraí. Eu tenho que dar Enter aqui. Menos. Vamos dar Enter agora. Ah, agora redefiniu, tá vendo? Então, x menos y igual a 5, x mais y igual a 3 tem solução, né? Qual é o coordenado que é a solução? Rapidamente aqui, cancela isso com isso. 2x igual a 5 mais 3, 2x igual a 8, x igual a 4. Tá aí, ó. X aqui é 4, tá? E o y? 4 mais y igual a 3, passo 4 negativo, o y é menos 1. Então, vamos marcar o ponto de interseção para vocês verem aqui. Aqui o ponto de interseção, ó. Ó, ponto A, ó. Tá vendo aqui a solução? 4 e menos 1. Tá? Interseção das duas retas. Essa interseção, deixa eu dar uma dica aqui dele também, eu posso fazer assim, ó. Eu posso selecionar uma reta e depois a outra, ó. Então, seleciona essa reta, seleciona a outra, ele também vai marcar o ponto de interseção. Tá aqui, ó. 4 menos 1, tá certo? Então, se for as duas menos, vamos botar as duas menos. Menos aqui, aí eu tenho que dar Enter. Olha aí, ó. O que aconteceu? X menos y igual a 5, tá aqui, né? X menos y igual a 3, tá aqui. Duas retas paralelas. Olha aqui o que ele colocou no A, ó. Ele botou um ponto de interrogação. O A não vai ser definido. Por que esse A não vai ser definido? Porque não tem interseção aqui. Porque as duas retas são paralelas. Então você já sabe. Se o sistema for impossível, o que ele representa? No plano cartesiano, duas retas paralelas. Se o sistema for possível indeterminado, representa uma única reta. Se o sistema for possível determinado, ele representa duas retas concorrentes, né? Onde o ponto de concorrência das duas retas é a única solução do sistema, tá certo? Então, em resumo, sistema de duas equações, duas incógnitas é isso, basicamente, tá certo? Bom, mas o que acontece, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui para vocês ainda. Antes dessas classificações aqui, como eu estou com a minha escrita impossibilitada, não pela minha mão, mas pelo computador, nós vamos fazer alguns exercícios diferentes hoje, tá? O que eu vou fazer? Vamos lá, aqui dá para fazer só olhando. Identifique com a letra A as equações lineares e com a letra B as equações que não são lineares. Vamos lá. Item A, é linear ou não linear? Vamos lá, vamos dizendo aí. Linear. Pronto, linear, então tem que colocar aqui um A. Beleza, botei um A aqui, finge que isso é um A. Essa aqui é linear, sim ou não? Sim. Sim, também. Ah, essa aqui é linear? E aí? Acho que sim. A ideia é que aqui tem 4 incógnitas, é só isso, tá bom? Então é linear também, então aqui é a letra A. Ah, pronto. Essa daqui é linear? Não. Não, porque tem x ao quadrado. 3x igual a 10 é linear? Não. Não, tem produto de incógnitas. Essa daqui no F, x mais y igual a z menos 2, é linear? E aí? Acho que não. É sim, é linear. Porque essa daqui tu pode reescrever ela assim, ó.
x mais y menos z, aí traz o mais 2 para cá. Então, deixa o menos 2, igual a menos 2 do outro lado. Tá certo? Ó. Vou escrever assim, ó. Então, quem é o coeficiente do x? 1. Quem é o coeficiente do y? 1. Quem é o coeficiente do z? Menos 1. Quem é o termo independente depois da igualdade? Menos 2. Tá certo? Não é linear. Agora, g. G é linear? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Não quer repensar? Pedir ajuda? Não. X Não. vezes Y não Porque tem pode. x vezes y, não pode. Essa daqui é linear e tem i. É? Sim. Coeficiente do x é 2, coeficiente do y é 1, coeficiente do z é 5, termo independente é 15. Essa daqui é a mesma, né? Então eu coloquei o item i 2 vezes. Enfim. E essa daqui, para finalizar, é linear ou não é? J. Sim ou não? Eu acho que não. Só porque tem x1, x2, x3, né? Eu tirei... Se eu botasse x, y, z, aí era, né? 3x mais 4y menos z igual a 0. É a mesma coisa. Só trocou que as incógnitas são x1, x2, x3, tá? É linear, sim, tá? O coeficiente da incógnita x1 é 3, o coeficiente da incógnita x2 é 4, e o coeficiente da incógnita x3 é menos 1, e o termo independente é 0. Então, essa também é linear, tá certo? Então, agora, a gente vai testar aqui algumas coisas, aproveitando o GeoGebra também, para vocês verem como é que faz, para tirar a dúvida, tá? Então, eu vou pegar esse daqui. Verifique se o pó ordenado 6, 2 é uma solução da equação linear. Como é que você deveria verificar isso aqui? Você ia trocar o x por 6 e o y por 2 aqui. Então, você ia escrever assim, ó. Vou colocar o texto aqui. Então, eu vou testar. Então, eu vou colocar 4 vezes o x, que é 6, menos 3 vezes o y. Então, 3 vezes, quem é o y do ponto? 2. Vou fazer essa conta aqui, tá? Se essa conta aqui, tá? Se essa conta aqui der 18, ele é solução. Se não der, não é. 4 vezes 6, 24. Menos 3 vezes 2, 6. Quanto é 24 menos 6? Exatamente. 18, né? Isso aqui é 18. Então, é solução da equação? Sim. Porque quando eu troquei o x por 6 e o y por 2, eu obtive que 4x menos 3y é igual a 18, a expressão. Então, verifique se o pó ordenado é a solução da equação. Portanto, vou colocar aqui abaixo. Portanto, o pó ordenado 6, 2 é solução da equação. É a solução da equação, certo? Eu posso até reduzir esse texto aqui. Deixa eu manipular mais para cá. Pronto, vou colocar bem aqui. 6, 2 é a solução da equação. Aí o que ele fala no item B? 3 menos 5 é uma solução da equação linear 2x mais 3y igual a 21. Então aqui você faz a mesma coisa, tá? Você vai trocar o x aqui por 3 e o y por menos 5, né? Então vamos trocar aqui, vai ficar como? 2 vezes 3 mais 3 vezes o y. Quanto é o y? Menos 5. Então vamos botar aqui menos 5. Ó. Fechou. Igual. Vamos calcular quanto é que dá isso aqui. Se der 21, ele é solução. Se não der, ele não é. 2 vezes 3, 6. Aí mais com menos é menos. 3 vezes 5 é 15. 6 menos 15, quanto é? Menos 9, né? Menos 9. Aí você observa, bom, menos 9 é o número que está aqui do outro lado? Não. Então, ele não é solução. Portanto, o par ordenado 3 menos 5 não é solução da equação. Vou até escrever linear também. Linear. Qual é a equação linear? 2x mais 3y igual a 21. Tá certo? Então, é muito fácil você verificar se um par ordenado é ou não solução da equação. Você vai substituir o x e o y lá. Ou o x, y e o z vai depender se tem 2 ou 3 incógnitas, tá certo? Hoje, na aula de hoje, eu estou focando mais
nas que tem só duas incógnitas, tá certo? Vamos ver aqui os que eu coloquei anteriormente. É isso aqui, tem que fazer na mão mesmo, tem que fazer as contas, tá? Não vou preocupar com isso aí agora, não. Bom, aqui você tem 3 incógnitas, mas o processo é o mesmo. Verifique se o terno ordenado, né? Quando você tem um par ordenado, são 2. Quando você tem 3, chama de terno, tá? Terno ordenado. 1, 3, 2 é uma solução da equação linear. 2x mais y mais 5z igual a 15. Então, vamos lá. Vamos verificar aqui. Então, você vai trocar o x por 1, o y por 3 e o z por 2. Então, como é que vai ficar? 2 vezes o x, que é 1, mais o y, que é 3, mais 5 vezes o z. Quanto é o z? 2. São 5 vezes 2. Opa, saiu aqui, não sei porquê. 5 vezes 2. Demorei demais. Vamos puxar para cá. Aí você vai fazer essa conta aqui. Quanto é que vai dar? 2 vezes 1 é 2, mais o 3 só repete, mais 5 vezes 2, 10. Lembrando que a prioridade é a multiplicação, né? Presta atenção. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 10 dá 15. Aí você olha aqui a equação, ó. Deu o número que está do outro lado? Deu. Portanto, esse terno aí, 1, 3, 2, é solução da equação. Tá certo? É solução. Item B. 0, 0, 0 é uma solução da equação linear? Isso aqui é muito fácil, né? Porque se eu trocar o x por 0, 2 vezes 0 é 0. Hã? Não é solução, não? Se eu trocar o x por 0, 2 vezes 0 é 0. Mais 7 vezes 0, que é o y, vai dar 0. Menos 3 vezes 0 dá 0. Então vai ficar 0 mais 0 menos 0, que é 0. Tá certo? Então é claro que o 0, 0, 0 é a solução dessa equação aí. Tá certo? Bom, deixa eu falar o que isso representa, tá? O que isso representa? Porque eu já disse que aquelas coisas lá representam retas, né? Vamos ver o que isso aqui representa. 2x mais y mais 5z igual a 15. Então, eu vou ter que colocar outra janela aqui, ó. Exibir, janela de visualização 3D. Vamos ver se... Pronto, apareceu aqui. Essa janela aqui, eu não vou precisar dela agora, eu vou deixar de exibir isso aqui. Eu vou apagar essas retas também. Então, para você entender o que é aquilo ali, tá certo? Você tem que ir para o plano 3D. Aqui você tem o eixo X. Deixa eu tirar esse plano aqui de baixo. Você tem em vermelho aqui o eixo X. Aqui em verde você tem o eixo Y. E aqui em azul você tem o eixo Z. Então, agora você tem abscissas, ordenadas e cotas, tá certo? Que é o Z, chamado de cotas. O que representa nesse negócio aqui, nesse plano tridimensional, né? No espaço tridimensional, digamos assim. Aquela equação lá, né? Vamos voltar aqui à equação. Então, 2x mais y mais 5z igual a 15. Vamos escrever essa equação aí. 2x mais y mais 5z igual a 15. Representa um plano, tá certo? Ó? Isso aí vai representar um plano. Esse plano aqui, ó. Certo? Ó? Tá aí. Esse plano aí é o que representa geometricamente aquela equação. Tá certo? Tem um plano aqui, tá certo? E aí, para qualquer ponto desse plano aí, qualquer ponto sobre esse plano aqui, deixa eu ver o perfil dele aqui, assim. Qualquer ponto sobre esse plano aqui satisfaz essa equação. Por exemplo, ó, eu vou mostrar que tem um ponto aqui de coordenadas 0, 0 e 3 sobre esse plano aqui. Então, eu vou pegar aqui, o ponto P igual 0,0,3. Vou dar Enter, tá certo? Pronto. Olha onde foi que ele marcou o ponto P em cima do plano, tá vendo? Ó? Posso até tirar os eixos aqui, se eu tirar aqui os eixos. Tá aí, ó. O ponto P está sobre o plano, ó, tá certo? Está sobre esse plano aqui. Qualquer ponto sobre esse plano satisfaz essa equação aqui. Se eu trocar o x por 0, e o y por 0, e o z por 3, você vê que satisfaz. 2 vezes 0 é 0, mais 5 vezes 3, 15. Mas vamos pegar outro, né? Para a gente testar aqui, fazer umas continhas de cabeça. Eu vou pegar um ponto aqui agora, que seja 1 também. E qual vai ser a terceira coordenada? Se for 1 e 1, 2 mais 1, 3. 3 vai dar fracionário, né? Mas pode ser fracionário mesmo. Se eu trocar aqui por 2,
2. Deixa eu ver aqui. 2 mais 1 é 3. 15 menos 3 é 12. 12 quintos, né? 12 sobre 5. Vamos verificar, dá Enter. Aí, ó. Então, esse ponto aqui, ele também está sobre o plano, ó. Tá certo? Ele Opa, tá não, né? A impressão é que tá, mas parece que tá fora. Vamos ver. Vamos verificar aqui. Eu botei 1, 2 e 12 quintos, né? 12% dá 12. É pra tá. Deixa eu ver. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. 3. 5 vezes 12 quintos, cancela o 5, fica o 12. 12 mais 3. Ah, não, tá errado, peraí. Tem que ser 2. Deixa eu ver. Vai dar 14, né? Falei errado. Isso aqui tem que ser 1 mesmo. Não vai dar certo. Agora deu certo. 1 e 2,4, né? Então, 2 mais 1 é 3, mais 5 vezes 2,4, 5 vezes 4, 20 vai 2, 12. 12 mais 3 dá 15. Pronto. Agora tá, ó. Certo? Mas estava fora, estava um pouquinho fora, né? A gente está enganando a visão. Então, tem infinitos pontos que satisfazem essa equação, tá certo? E esses infinitos pontos, eles estão sobre esse plano aqui, tá certo? Então, quando você tem uma equação linear a 3 incógnitas, ela representa o quê? Um plano. Quando você tem uma equação linear a 2 incógnitas, ela vai representar uma reta. Mesmo nessa janela aqui, se eu botar uma equação aqui que tenha 2 incógnitas, vai ser só uma reta, ó. X mais Y igual, deixa eu ver se vai ser só uma reta mesmo. Eu só estou falando besteira. X mais Y igual a 1. Vai ser um plano também. Nessa janela aqui vai ser um plano também. Porque ele está considerando aqui x mais y mais 0z. 0 vezes z. Igual a 1, ó. Se eu der Enter, vai dar a mesma equação, ó. X mais y igual a 1. Tá certo? Então, se você estiver nessa janela aqui no GeoGebra, ela vai entender que você está colocando planos. Traçando planos. Mesmo que você bote só uma incógnita. Se eu botar só uma incógnita, por exemplo, z ou x igual a 4, ó, vai ser outro plano, x igual a 4, ó, certo? Então aqui você tem 3 planos concorrentes, né? Mas aí eu não estou interessado em esticar muito a baladeira hoje não, tá certo? Eu quero que vocês entendam o que isso significa, né? Se você tem uma equação linear a 3 incógnitas, ela representa um plano aqui, tá certo? E todos os pontos do plano satisfazem a equação. Vamos testar só o ponto que está lá no enunciado, né? O ponto que a gente testou foi 1, 3 e 2. Ela é a solução da equação dessa primeira aqui, né? 1, 3 e 2. Então, vamos colocar lá 1, 3 e 2. Então, o ponto R vai ser 1, 3 e 2. E agora eu vou dar Enter. Ó, onde é que está o ponto R? Tá aí, ó, sobre o plano, tá vendo? Ele pertence ao plano. Esses 3 pontinhos aqui, ó, P, Q e o R, eles pertencem ao mesmo plano, tá certo? Esse plano que tem essa equação aqui. Esses 3 pontos são colineares? Não. Eles não estão sobre a mesma reta, né? Se eu tentar traçar aqui uma reta pelo P e o Q, obviamente ela não vai passar pelo R. Se eu tentar traçar uma reta pelo Q e o R, ela não vai passar pelo P, tá certo? E se eu tentar traçar uma reta aqui pelo P e pelo R, não vai passar pelo Q, certo? Eles não são colineares, esses 3 pontos aí, certo? Aqui vai ter uma infinidade de pontos aqui nesse plano. Vamos voltar aqui, né? Então, isso aí vocês já sabem como é que faz. Só testar, né, numericamente. Aqui tem um problema interessante. O terno ordenado K2, K mais 1, é uma das soluções da equação linear 4x mais 5y menos 3z igual a 10. Determine K, tá certo? Então, o que acontece? Esses problemas estão no livro, tá? Esses problemas aqui eu retirei do livro de vocês, tá certo? Vocês dão uma olhada lá que esses problemas estão lá, tá? Então, você sabe que isso aqui é uma das soluções da equação linear, dessa equação aqui, 4x mais 5y menos 3z igual a 10, tá bom? Determine K. Então, o que você faz? Você vai trocar o x por K, vai trocar o y por 2 e vai trocar o z por K mais 1. E vai igualar a 10, já que ele está dizendo que já é solução, para poder determinar o K. Então, vamos lá, vamos começar aqui. O que a gente vai fazer? Vou diminuir um pouco aqui o tamanho. Então, a gente vai fazer o seguinte. Não diminui não, né? Pronto, eu só vou diminuir depois, então. Então, vamos lá.
4 vezes, quem é o x? É o k. É o k. Mais 5 vezes o y. Quem é o y? O y é o 2. Menos 3 vezes o z. Só que o z é k mais 1. Então, eu tenho que colocar entre parênteses. Aí eu vou colocar aqui, k mais 1. K mais 1. Tá? Vamos colocar isso aqui muito emendado. Eu vou dar um espaçozinho aqui. Vou dar um espaçozinho mais para cá. Pronto, ver se eu consigo diminuir o tamanho agora. Beleza, consegui diminuir o tamanho. Vou deixar assim, que é para vocês conseguirem enxergar aí do outro lado. Igual, isso aqui tem que ser igual a quê? A 10. Por que isso aqui tem que ser igual a 10? Porque ele já está dizendo aí no enunciado que K2, K mais 1 é uma das soluções dessa equação aqui. E quer que a gente determine o K, para que seja a solução. Então, a gente tem que resolver a equação de primeiro grau. Como é que vai ficar isso aqui? 4K mais 5 vezes 2, 10. Agora você tem que distribuir o menos 3. Então, vai ficar menos 3K menos 3 vezes 1, que é 3. Igual a 10. Tá? Agora, o que a gente faz? Olha, 4K menos 3K dá K, né? Dá K. 10 menos 3 dá 7. Então, fica K mais 7. K mais 7. Igual a quê? A 10. O que eu faço com esse 7 agora? Eu passo para o outro lado negativo. Então, K é igual a 10 menos 7. Portanto, quanto é o K? K é igual a 3. Então, só para comentar aqui embaixo, se o K é igual a 3, qual vai ser o termo ordenado que a gente tem lá? 3, 2, K mais 1. K mais 1. Eu vou até colocar assim mesmo, 3 mais 1. K mais 1. Fechou aqui, igual. Que termo ordenado é esse aqui? 3, 2, 3 mais 1, 4. Tá? Pronto. Então, para que esse termo ordenado K2, K mais 1, seja uma das soluções dessa equação linear aqui, o K tem que valer 3. Tá? Agora a gente vai voltar no GeoGebra e vai verificar isso lá. A gente vai visualizar isso. Tá certo? Primeiro eu vou escrever a equação. 4x mais 5y menos 3 é igual a 10. Então vamos lá. 4x mais 5y menos 3 é igual a 10. 4x mais 5y menos 3e igual a 10. Pronto, aí é o plano, né? Eu vou apagar essas outras coisas aqui, que me interessa mais. Pronto, tá aí o plano. Ó. 4x mais 5y menos 3 é igual a 10. É esse plano aqui, tá? Deixa eu colocar o sistema de eixos, né? Para ficar legalzinho. Pronto. Aqui, ó. Aí você tem aqui o eixo X. Essa parte aqui fica pontilhada, porque intuitivamente é a parte que a gente não consegue enxergar, porque ela está de trás do plano aqui. É como se esse plano fosse uma folha de papel cobrindo, tá certo? Então por isso que ele faz esse pontilhado aqui no eixo vermelho. É a parte que está por trás. Quando você vira assim, você consegue enxergar, tá? Então tá aí o plano, ó. Aí nesse plano aí, eu quero verificar que realmente, quando K é igual a 3, a solução é aquela. Então, basta que eu faça o quê? Basta que eu marque o ponto, 3, 2, 4. Então, vamos marcar o ponto 3, 2, 4. Vamos lá. Eu vou chamar ele de ponto P, igual, P maiúsculo, né? 3, 2, 4. Ó. 3, 2, 4. E aqui, vou dar Enter. Olha onde foi que ele marcou o ponto P. 3, 2, 4. Olha aí. Ó, ele está em cima do plano aqui. Ó. Se você girar um pouquinho, você enxerga isso. Ó. Ele está em cima do plano. Tá certo? Se eu tentar... Vamos ver se eu consigo movimentar esse ponto. Ver se eu consigo mover aqui. Mover esse ponto. Então, eu posso mover para fora? Posso. Ele não vinculou ao plano, né? Então, a ideia é o seguinte. Você tem que verificar numericamente a interseção. Aí, o que você pode fazer aqui, ó? Vamos desmarcar aqui. Vamos botar de novo 3, 2 e 4. 3, 2 e 4. Pronto. Aqui eu vou dar Enter, que é para voltar a nossa solução, né? 3, 2 e 4 mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. 3, 2 e 4. Então, o que acontece? Ó? Quando você tem um plano tridimensional, você vai ter 3 coordenadas aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o plano por enquanto.
Esse ponto P aqui, ele está no espaço, ele tem 3 coordenadas dele, ó. O X é 3, o Y é 2, ó. Vou colocar só aquele plano XY, que é o plano Z igual a 0. Ó, aqui é o nosso plano cartesiano, ó. Certo? Ó. Esse plano aqui é o nosso plano cartesiano, que é quando o Z é igual a 0, ó. Esse eixo azul aqui não existe para nós lá no plano cartesiano. Então, tá aqui o plano cartesiano. No plano cartesiano, o P tem coordenadas 3 e 2, só que ele está no espaço. Em que altura? No 4. A altura dele é 4, ó. Se você olhar aqui a altura do P, ó, aqui no eixo Z, é 4, tá vendo? Ó? Então, por isso que as coordenadas dele são 3, 2 e 4. Tá certo? Esse ponto aí, desse ponto P. E aí, tirando aqui o plano cartesiano e colocando o plano de volta. E ele satisfaz a equação do plano, tá certo? Existe uma outra maneira da gente verificar que é solução, né? Usando aqui algum controle do GeoGebra, que é o seguinte. Eu vou aqui exibir a janela de visualização 2D de novo, tá certo? Vou arrastar aqui. E é o seguinte, você tem uma ferramenta aqui que é interessante de criar, e você pode fazer essa verificação aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. O que que você faz, ó? Nessa janela de visualização aqui, você vem aqui em controle deslizante, tá? Clica aqui na janela, chama esse controle deslizante de K. Isso aqui vai ser o nosso K, tá certo? A variação dele está de menos 5 até 5, mas você pode mexer aqui. Pode ser de menos, sei lá, menos 50, menos 10 até 10, digamos assim. Esse incremento aqui você mexe se você quiser. Se você colocar esse incremento aqui igual a 1, ele vai ficar salteando só nos números inteiros. Menos 10, menos 9, menos 8, até o 10. Tá? Eu vou mexer nisso aqui agora não. Então eu criei um controle deslizante K aqui. Para que eu fiz isso? Esse aqui é o nosso K. Tá certo? Ó, ele vai assumir o mínimo menos 10 e no máximo 10. Eu posso alterar isso aqui, tá? Se eu quiser. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever aqui no programa essa equação aqui com o K. Tá certo? Aliás, desculpa. Eu vou escrever esse ponto aqui, tá certo? De coordenadas K, 2 e K mais 1. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui K, 2 e K mais 1. Vamos lá. K, 2... e K mais 1. K mais 1. Eu vou dar Enter, tá certo? Pronto. Essa altura do campeonato, ele marcou aqui, ó. Deixa eu tirar a janela de visualização, porque ela vai ser importante só para o controle aqui. Vou puxar o controle mais para cá. Vou tirar até esses eixos aqui, que não precisa. Então, o nosso K aqui, ele é 5,7. Perceba que o ponto A tá aqui, né? Ele tá fora do plano. Cadê o plano P? Quer dizer, o plano de equação 2. Tá aqui o plano, né? Então, ó, posso sair movimentando aqui, manualmente, e verificar onde é que esse ponto A vai se movimentar, ó. E aí, esse ponto ele só vai pertencer ao plano quando o K for aquele valor que a gente encontrou. Ou seja, quando o K for igual a 3. Quando o K for igual a 3, ele está no plano. Quer ver? Vamos fazer aqui o K ser igual a 3, arrastando aqui. 3, 3. Pronto, tá aqui, ó. O ponto A, exatamente, as coordenadas dele são exatamente as do P, ó, que a gente achou antes, ó. Tá certo? Ó, são coincidentes, tem as mesmas coordenadas, tá certo? Então, quando é que a gente viu o seguinte, quando é que o A, que é 3, 2, que era aquele ponto definido como sendo K, 2K mais 1, quando é que ele está no plano? Quando K é igual a 3, pelo controle deslizante aqui, tá? Aí, só para deixar claro uma coisa que eu comentei antes, você pode vir aqui nas propriedades do controle, tá? E pode alterar aqui o incremento, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo puxar a janela mais para cá. Você pode alterar esse incremento aqui. Aí o que que acontece se você alterar ele? Deixa eu puxar essa aqui mais para cá, para poder puxar a outra. Se você botar aqui no incremento 1 e der Enter, olha o que que vai acontecer, tá? Com o controle deslizante. Ele vai passar a assumir só valores inteiros. Daquele valor que é o menos 10, que a gente botou, até o 10, ó. Ó, se eu puxar aqui, ó, menos 10, aí ele vai passar direto para o menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. A gente já viu o PA, né? A gente sabe que isso aqui dá uma PA de razão 1, não é isso? Ó? 3, 4, 5. Se você alterar o incremento para 2, aqui, se você botar, por exemplo, 2 e der Enter, aí ele vai pular de 2 em 2 agora, tá certo? Ó, vamos ver o que ele vai fazer.
Então ele vai aqui, ó, menos 10 mais 2 dá menos 8, né? Ele vai direto para menos 8, depois para menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, tá certo? Então o incremento ele faz isso. Às vezes não é bom você colocar o incremento igual a 1, porque a gente queria o K igual a 3, né? Então, às vezes é bom você fazer isso, você colocar aqui 1, porque você acha mais fácil o que você quer. Eu coloco 1 aqui, ó, quando K é igual a 3, ó. Vamos puxar para o 3 aqui, ó. K é igual a 3, ó, aí você achou aqui o ponto, tá certo? Ó, na janela de visualização 3D aqui, ó, tá aqui o A. 3, 2, 4 tem as mesmas coordenadas do P, tá certo? Então, isso aqui facilita muito a nossa vida, tá certo? Muito, demais, tá certo? Vamos aqui ver o que é o próximo que eu vou fazer. Então, isso aqui, beleza, o K tem que ser 3, tá? Deixa eu ver se tem algum anterior. Se tiver algum de manipulação demais aqui, eu vou deixar para a aula que vem, tá certo? Para a gente discutir, tá? Visão do sistema. Isso aqui é progressão aritmética. Então, essa daí é mais contas também. Dada uma progressão aritmética que o primeiro termo mais 3 vezes o segundo é igual a 5, e 4 vezes o terceiro termo menos 2 vezes o sexto é igual a menos 8. Determine a PA, né? Então aqui você tem um sistema linear, tá? Só que esse sistema não tá bom ainda, porque é como se você tivesse 4 incógnitas aqui e 2 equações. São 4 incógnitas, a índice 1, a índice 2, a índice 3 e a índice 6, tá? Então aqui eu vou precisar do seguinte, eu vou precisar que a gente trabalhe da seguinte maneira aqui, o termo geral da PA. Para quem não lembra, o termo geral é A índice N, tá? Eu vou fazer melhor isso aqui. Sabe o que eu vou fazer? No lugar de botar esse texto aqui, eu acho que eu vou colocar no Word, puxando essa figura para lá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver se Ctrl C. Deixa eu ver aqui se eu puxo para o Word que fica melhor. Documento em branco, Ctrl V. Não veio não, né? Tem nada não, dou um print de tela. Vamos lá. Print screen. Vou levar no velho Paint aqui. Aí eu vou puxar só essa parte aqui que eu quero do sistema. Que é que a gente determine a PA, né? Cortar. Vamos lá. Ctrl V. Então tá aí o sistema que a gente tem que resolver, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar a fórmula do termo geral, que é o seguinte. A índice N é igual... não desfaça o que eu escrevi, não, meu filho. Eu escrevi a índice N, não escreva nada, não. A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Então, essa aqui é a fórmula do termo geral. Insatisfeito, ainda vou aumentar o tamanho aqui. Pronto. Então, isso aqui é a fórmula do termo geral. Claro que aqui você tem que colocar subscrito para ficar mais bonitinho, né? Pronto. Tá aqui a fórmula do termo geral da PA. Eu vou aplicar isso aqui para o A2, eu vou aplicar para o A3 e para o A6. Se eu aplicar isso aí para o A2, vai ficar A2 igual a A1 mais R. Por que mais R? Porque se eu trocar o N por 2, 2 menos 1 dá 1. Aí fica só o R aqui, tá? Então, você tem que o A2 é A1 mais R. Vou colocar aqui sobrescrito de novo. Pronto. Vamos tentar fazer isso aqui para o A3 e para o A6. Então, quem vai ser o A3? O A3 vai ser, pela fórmula do termo geral, o A1 mais N menos 1 vezes R. O N agora é 3, ó. Então, 3 menos 1, 2. Então, vai ficar aqui 2R. Tá certo? Então, isso aqui é o A3 igual a 1 mais 2R. Sobrescrito também. Agora, o que eu quero? Eu quero o A6. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Quem vai ser o A6? Pela fórmula do termo geral. Vai ser o A1 mais N menos 1 vezes R. 6 menos 1, 5. Então, aqui vai ficar 5R. Pronto. A6, A1 mais 5R. Vou colocar aqui. Pronto. Então, perceba, esses três aqui agora, ó, eu vou substituir nesse sistema aqui. Eu vou tornar esse sistema aqui um sistema linear, né? Com duas equações e duas incógnitas, tá? Porque aqui tá com 4, né? Não consigo resolver assim. Então, o que eu vou fazer agora? Vou aqui na frente. Inserir a equação. Vou puxar aqui umas chaves. Vou puxar aqui uma chave aqui para esse negócio. Cadê? Chaves.
E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui o A1 mais 3 vezes o A2. Só que eu vou abrir aqui um parênteses, tá? E aqui embaixo eu vou escrever quem? 4 vezes o A3, vou botar logo um parênteses aqui para a gente substituir, menos, aqui na frente, 2 vezes o A6, né? Vou colocar um parênteses também. Igual aqui na frente a 5, e a equação de baixo é igual a menos 8. Pronto. Vamos lá, vamos para o sistema. Aqui é o A1, não tem o que fazer. Escreve o A1. Mais 3 vezes, aqui é o A2. Mas quem é o A2, ó? É A1 mais R. Então, eu vou escrever aqui. A1, vou colocar aqui. A1 mais R. Mais R. É o A1. 1 mais R. Embaixo, 4 vezes A3. Quem é o A3? É A1 mais 2R. Então, eu vou escrever isso aqui. Eu vou aproveitar essa parte aqui. Copiar e colar que fica mais rápido. Então, o A3 vai ser A1 mais 2R, né? Que é 2R. E o A6 que está aqui vai ser o quê? Vai ser A1 mais 5R. 5R, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui Ctrl X. Eu vou botar aqui para baixo esse negócio. Que a gente vai focar as atenções aqui, Ctrl V. Nesse sistema aqui agora, tá? Então, perceba que agora aqui eu só tenho duas incógnitas, que são o A1 e a razão. Então, eu vou manipular isso aqui para obter um sistema bonitinho. Então, o que eu vou fazer agora? Vou copiar isso aqui de novo. Vou aqui para baixo, vou dar Ctrl V. E aí, ó, esse A1 mais 3A1 eu vou agrupar, porque 3A1 mais A1 dá 4A1 aqui. Aqui vai ficar 4. 4A1. Mais 3 vezes R, que é 3R. Então, aqui vai ficar só 3R. E vou apagar isso aqui. Igual a 5. Essa aqui de baixo, eu vou distribuir o 4 aqui, né? E vou distribuir o menos 2 aqui. 4A1 menos 2A1 dá 2A1. Então, aqui vai ficar só 2A1. Eu vou ver se eu deleto isso aqui. Se eu dou um Ctrl X aqui, para colocar o 2A1 aqui fora. Ctrl V. Opa, deu certo não. Tem que ser embaixo. Tem que ser aqui, antes do parênteses. Ctrl V. Pronto. 2A1, né? Presta atenção. Ó, 4A1 menos 2A1 dá 2A1 aqui. Esse 2R com esse parênteses aqui eu vou apagar. E agora o R. 4 vezes 2R dá 8R aqui, né? 4 vezes 2R aqui dá 8R. Menos 12 vezes 5, 10. 8 menos 10 dá menos 2R. Menos 2R. E aí eu vou deletar essa parte aqui. Eu já trabalhei. Pronto. Tá certo? Então, reduzir as equações para equações mais simples. Ó. 4A1, a primeira fica 4A1 mais 3R igual a 5. E a segunda fica 4A1 menos 2A1, que é 2A1. 4 vezes 2, 8R menos 10R, menos 2R igual a menos 8. Para resolver esse sistema aqui, a gente pode utilizar o método da adição, que é o seguinte, eu multiplicaria uma das equações por um número para cancelar uma das incógnitas. O que eu vi aqui? Eu vi o seguinte, ó, se eu tomar aqui na frente e multiplicar toda essa equação aqui por menos 2, tá? O que vai aparecer aqui, ó? Vai aparecer menos 4. E aqui é 4A1, eu vou cancelar. Então, eu vou copiar tudo isso aqui, que eu estou deixando indicado. Ctrl V. E vamos lá. Quando eu multiplicar isso aqui por menos 2, aqui vai ficar menos 4. Quando eu multiplico aqui por menos 2, vai ficar mais 4R, né? Mais 4R. Igual a 16. Menos 2 vezes menos 8. 16. Aí eu vou tirar isso aqui, porque eu já multipliquei, né? Pronto. E aí, aplica o método da adição. Soma as duas equações aí, membro a membro. Quando tu somar, vai cancelar 4A1 menos 4A1. Vai ficar 3R mais 4R, que é 7R. Então, vai ficar 7R igual a 5 mais 16, que é 21. Então, esse R vai ser 21 dividido por 7, que dá 3. Então, eu descobri que o R é 3, tá? Não o R assim, né? O R minúsculo. O R é 3. Então, descobrir a razão da PA. Descobrindo a razão, você pode vir aqui para a primeira equação ou para a segunda, tanto faz, e substituir o valor do R, tá? Então, eu tenho aqui a primeira equação, ó. Copiar ela aqui e vou botar ela aqui embaixo.
Então, eu tenho aqui a primeira equação, 4A1 mais 3R igual a 5. Eu vou trocar aqui o R por 3. Então, vai ficar multiplicado 3 vezes 3, né? 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, então vai ficar 4A1 mais 9 igual a 5. Então, vai ficar, Ctrl V de novo, vai ficar 4A1 igual a 5 menos 9, não é isso? Ó? Tirar isso aqui, 5 menos 9. 5 menos 9 dá menos 4. Então, vai ficar 4A1. Ctrl C, Ctrl V. 4A1 igual a menos 4. Vai ser menos 4. Eu passo esse 4 aqui dividindo. Então, quem vai ser o A1? Vai ser menos 1, né? Menos 4 dividido por 4. Então, vai ser menos 1. Então, achei o primeiro termo da PA e achei a razão. Tá certo? Sabendo o primeiro termo e sabendo a razão, né? Eu consigo escrever a PA, que é o que ele pede lá. Então, se o primeiro termo é menos 1 e a razão é 3, como é que fica a sequência? Vai ficar assim, menos 1. O segundo termo é menos 1 mais 3, que vai ser 2. O terceiro termo vai ser 2 mais 3, que é 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 3, 23, e assim sucessivamente, né? Reticências aqui, tá bom? Então, a PA é essa daqui. Deixa eu só colocar em forma de equação que fica mais bonitinha. Pronto, tá bom? Então, a progressão aritmética é essa daqui. E aí, você pode fazer um exercício de verificação, onde você pode atestar se satisfaz esse sistema aqui. O A1 mais 3 vezes o A2 dá 5? Vamos lá. Quem é o A1? Menos 1. Quem é o A2? 2. Então, A1 mais 3 vezes o A2. Menos 1 mais 3 vezes 2. 6. Menos 1 mais 6 dá 5. Beleza. Ok, a primeira equação. A segunda equação. 4 vezes o A3, que é o terceiro termo, menos 2 vezes o A6, que é o sexto termo, tem que dar menos 8. Vamos lá. 4 vezes o A3. 4 vezes 5. 20. Né? Menos o quê, hein? 2 vezes o A6, né? A1, A2, A3, A4, A5, está aqui o A6, que é 28. Então, 4 vezes 5, 20, menos 28, dá menos 8, né? Tá aqui, ó. Então, satisfaz o sistema. Então, perceba que essa é uma situação que se resolve através de quê? Através de sistema linear. Já a gente aplicou aqui o método da adição, né? Multiplicando a segunda equação aqui por menos 2, e aí passou o traço aqui mentalmente, somou, cancelou o menos 4A1 com 4A1, obteve a razão. Depois substitui o R aqui na primeira equação, obtém o A1, né? A solução desse sistema, que tem a ver com progressão aritmética, claro, também, foi uma solução que a gente precisou trabalhar o sistema linear, tá certo? E aí a gente escreveu aqui a PA.